Eu quero saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. A você que está retornando para mais um trimestre, o último do ano de 2025. Quem diria que o ano passaria assim tão rápido? Já estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer pela sua presença de estar conosco mais um trimestre. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Nós, nesta aula tradicional deste canal, colocamos ou providenciamos para você um roteiro de 3 tópicos e 3 subtópicos que pedagogicamente aparenta um pouco diferente daquilo que a lição nos coloca, uma vez que não é textual, mas sim em forma de um roteiro, como você pode ver aqui na nossa tela. E nós, a cada semana, vamos estar disponibilizando isso para você e é gratuito para baixar aqui na descrição do nosso vídeo. Mas neste canal também nós apresentamos a lição comentada desta aula, portanto, lendo a lição e fazendo algum comentário, trazendo principalmente algumas ideias de interação com os seus alunos. No entanto, nesta primeira aula do trimestre, eu vou ter que pedir desculpa para você, porque a lição comentada não vai ser disponibilizada, porque nós estamos de mudança como família, de um bairro para o outro. Hoje é o dia que nós já estamos aqui apagando as luzes deste estúdio, nesta localização onde estamos, e vamos para a semana que vem já ter, se Deus assim nos permitir, tudo prontinho para onde estamos nos mudando. Assim que conto com as orações e o entendimento dos irmãos, mas quando tivermos no tópico número 3, eu vou passar para você a ideia que eu tive, que eu ia usar na aula comentada, e aí no tópico 3 eu vou passar para você poder fazer esta interação com seus alunos, e se Deus assim permitir, na semana que vem nós estaremos com as 2 classes disponibilizadas como de costume. Lição número 1, o homem. Corpo, alma e espírito. 3 tópicos. Primeiro, tricotomia, um ser pessoal. Segundo tópico, o homem interior, um ser imortal. Em terceiro tópico, a interação do ser total correlacional. Então, primeiro tópico, e nós estamos caminhando, apesar de usar palavras diferentes como títulos dos tópicos da nossa lição, nós estamos caminhando nesta lição paralelo. O primeiro tópico que o pastor Silas Queiroz nos coloca, da tricotomia humana, muito daquilo que nós vamos estar falando aqui, não só o tópico intitulado com o mesmo nome, não é? Nós vamos estar explicando ou trazendo uma visão um pouco mais didática, não é? Sobre este tópico, numa colocação diferente, enquanto ele toma alguns pontos e para mais em algumas coisas, 2 coisas muito importantes, mas nós vamos estar disponibilizando para você, assim de que se você também está acostumado com a comentada e quiser usar este roteiro, não é? Paralelo com a sua lição, também fica assim à vontade. Na tricotomia, um ser pessoal, tópico número 1, nós dividimos este estudo em 3 subtópicos. Primeiro, o homem tem capacidade de raciocinar o seu intelecto. Em segundo lugar, ele tem capacidade de sentir a sua emoção. E, em terceiro lugar, ele tem capacidade de decidir vontade própria. Então, essas 3 características, quando nós estudamos a caracterização de uma pessoa, né, de um ser pessoal, nós encontramos que estas são as 3 características que fazem de um ser pessoal. Portanto, se você observar, geralmente nós estudamos essas 3 coisas em função de observar que Deus é uma pessoa. Apesar de o seu corpo não ser um corpo físico, material, sim um corpo espiritual, se é que se pode dizer assim, não é? Ele é espírito, esta seria a melhor palavra. Então nós vamos ver que ele é um ser pessoal, tendo essas 3 características. Mas hoje nós não estamos estudando sobre a pessoa de Deus, estamos estudando sobre o homem. E Deus, nesta semelhança, formou o homem nessas 3 realidades que são inerentes a ele e distinto dos animais. Deus fez o homem com esta semelhança a si, dando-lhe estas 3 características. A primeira dela é a capacidade de raciocinar. O nosso intelecto é único na criação em geral e Deus fez assim em semelhança para com o homem. Gênesis 2:19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente,
Isso foi o seu nome. Então, essa primeira menção de Deus permitir Adão nomear, não é, os animais, as aves, e não só ele teve que ter a criatividade dos nomes, mas depois a lembrança de cada um destes nomes. Então, nós vemos o intelecto desde o princípio, né? Até algumas pessoas entendem, e é uma verdade, que por causa do pecado nós, como corpo humano, nos degeneramos, perdemos, né? Então, a capacidade, talvez, que Adão usava o seu cérebro é de comum conhecimento, que nós, como seres humanos, não usamos o nosso cérebro nem perto, né? É uma porcentagem muito pequena da capacidade que ele tem como, entre aspas, um computador. Nós usamos uma pequena parte. No entanto, nós entendemos que Adão foi criado nesta perfeição e o raciocínio foi parte desta graça, deste ser pessoal, desta capacitação que Deus deu para o homem, a coroa da sua criação. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Então, hoje que nós vivemos, né, neste período de tempo chamado o fim dos tempos, entendemos isso porque entendemos que Jesus está prestes a voltar e os finais das profecias que estão escritas neste livro para o que vem depois da vinda de Jesus vai fechar a história da humanidade. Então nós vivemos neste tempo do fim do tempo e nós vemos que a ciência se tem multiplicado, mas a ciência não se faz sem a interação com o ser humano, não é assim? Então hoje nós vemos a inteligência artificial, mas a programação de tudo que a inteligência artificial encontra como resposta, né, das nossas perguntas, dos problemas, do que é que nós propomos para esta máquina, né, este computador, nós percebemos que houve uma programação anterior que foi feita por seres humanos. Então, a ciência se multiplicou porque Deus deu inteligência, essa capacidade de raciocínio para o homem. Terminamos com o texto de Provérbios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz: "Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma, o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará." Então, nós conhecemos o livro de Provérbios, e este capítulo em particular, dando, não é, exaltando esta capacitação, tanto da sabedoria como da ciência e da inteligência. Há um pedido por parte, né, daquele que está escrevendo os provérbios, nós conhecemos que é Salomão, dizendo: olha, busque porque é coisa preciosa, e nós sabemos que ele encontrou um presente especial da parte de Deus, mas ele foi um homem que também buscou nas coisas humanas, não é? Esta capacitação encontrou extraordinária em Deus, mas era alguém que observava, era alguém que anotava, era alguém que, enfim, buscava e valorizava, não só para ele, mas para todos, a questão da sabedoria, da inteligência e tudo aquilo que Deus capacita o homem para ter. Em segundo lugar, o homem não só tem como Deus, a semelhança de Deus, a capacidade de raciocinar, né? O intelecto, mas a segunda característica é a capacidade de sentir. Ele pode se emocionar, ele é sensível, né, no coração, que nós chamamos, né, acerca daquilo que está ao nosso redor. Gênesis capítulo 3, no princípio aí da história, versículos 5 ao 10, essa história se torna bem interessante para nós, porque nós vamos ver que esta capacidade de usar a emoção, de ter um coração sensível, né? Mesmo que não houvesse uma origem pecaminosa no homem e na mulher quando houve a tentação por parte da serpente ou de Satanás, nós vamos ver que parte daquilo que Satanás fez e falou, atentou, não foi para o bem do corpo. Hoje, muitos, por exemplo, só como exemplo, nós caímos no pecado porque o nosso corpo fala mais alto, seja em pecados sexuais, seja em pecado de glutonaria, por exemplo, é um dos pecados que é o corpo que parece que pede mais e nós pecamos, porque biblicamente isso é um pecado. No entanto, quando nós olhamos para as palavras do Éden, o que nós vamos ler aqui, nós vamos ver a serpente tomando vantagem, no melhor dos sentidos, ou nos tentando na área emotiva também. Veja, capítulo 3, versículo 5 diz: "Porque Deus sabe", é o que a serpente está dizendo para Eva, "que no dia em que dele comerdes do fruto, né, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja,
desejável, não é? Gostosa, parecia na sua aparência, agradável aos olhos, bonita, e árvore desejável para dar entendimento. Então veja a virtude, né, emocional para ter mais conhecimento, para saber como Deus, porque foi essa a proposta do diabo. Deus sabe que no dia que você comer, você vai conhecer como ele. Então, essa isca emocional, a palavra diz que Eva caiu nela, porque nós vemos ela dizendo, não é? Assim, que era uma árvore desejável para dar entendimento. Então, seguindo a leitura do versículo 6, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então você pode imaginar que o marido também emocionalmente, seja porque Eva já tinha feito, é tipo assim, aquela história de Romeu e Julieta, ou porque ele também caiu na proposta que foi repassada, não se diz o detalhe na palavra de Deus, o fato é que ele pecou ali junto com ela. Versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram aí a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E olha aí a emoção entrando em jogo de novo. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então nós vemos também a emoção de Adão agora, já picado, maculado pelo pecado, né? Que ele não conhecia esta sensação, mas agora nós vemos um efeito na área da alma do homem, nós vamos estar estudando isso neste trimestre e também nos tópicos que vêm, né? Mas nesta área de emoção do homem. Então quando ele ouviu a voz de Deus, o que aconteceu? Ele ficou nervoso, ele ficou com vergonha, ele ficou com medo. Todas estas palavras mostram a nossa emoção, não é? Aquilo que nós sentimos, e Deus foi quem deu ao homem esta capacitação. Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E eu me emociono sempre que leio um texto como esse, porque Paulo era um homem sério, era um homem zeloso, mas toda vez que eu vejo na prática de alguns que vivem entre nós e do apóstolo Paulo, a capacitação milagrosa de Deus tomar um homem desse e fazer o coração dele ser um coração pastoral a este nível. Aleluia! Alguém cuja formação era só de zelo, né? Agora ele mesmo diz que cada vez sente amando mais, sofrendo mais pela igreja, sendo zeloso, mas não no sentido do que ele era antes, mas com amor, muitas vezes levando incompreensões, e é por isso que ele diz, por mais que eu sinta vos amando mais e mais e mais, eu me sinto menos amado. Então, os dois lados da moeda, da emoção de Paulo, não é? De sentir isto em relação aos crentes e em relação a ele, aleluia. Então nós vemos a realidade da emoção humana em todos nós seres humanos, homens, mulheres, pessoas zelosas ou não, não obstante as características, Deus nos deu esta intrínseca característica que veio dele. É a semelhança dele, diga de passagem, Deus é amor. Mas aqui estamos falando da emoção, esta capacidade de sentir. Então o homem, um ser pessoal na sua tricotomia, ele tem essa capacidade de raciocinar, de sentir e, por último, de decidir, portanto, a sua vontade própria. Texto clássico, Josué 24, versículo 15, o texto diz, porém, se vos parece mal, disse Josué, a nação de Israel, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servasse. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a decisão dele e da sua casa, ele não pode fazer pelos outros, amém? Ele pode fazer por ele, aleluia. E esta capacidade de decidir, Deus nos deu, e é intrínseca a nós, e eu quero deixar já um parênteses aqui, ele nunca tirou de nós. É verdade que um dia vai ser tarde demais, nós vamos inclusive ler este texto,
É um dos textos muito interessantes que vale a pena até fazer uma discussão sobre ele na sala de aula. É aquela parábola, né, do rico e do Lázaro, se é que é uma parábola. No entanto, tem algumas características disso, então vamos deixar assim. Mas aquela história de Jesus ali tem muito a nos ensinar acerca disso, que lá já não tem mais escolha de voltar nem de gerenciar nada aqui. Mas enquanto estamos aqui em vida humana, estamos falando aqui das características do homem, não é isso? Então essa capacidade de decidir vai estar conosco até o último momento, consciente das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 11 diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então, Deus corrige a nós? Sim. Deus dirige a nós? Sim. Mas a correção é pior, é mais forte do que o dirigir, né? A gente sempre quer ser guiado por Deus. Mas corrigido? Não, porque dói. Arrepreendido? De maneira alguma. Mas a nossa escolha somos nós quem escolhemos como reagir ao querer de Deus, à imposição de Deus, à lei de Deus, à verdade de Deus. E não só diante de Deus, acerca de tudo que nos é proposto deste mundo, nós temos essa decisão. E graças a Deus por isso, para que ele seja plenamente justo. Aleluia! Se ele escolhesse ou decidisse por nós, não seria justo punir ou exaltar, mas porque a escolha é nossa, aleluia. Tudo aquilo que Deus faz é de acordo com a sua santa e perfeita justiça. Então, no primeiro tópico, nós estudamos as características de ser uma pessoa, características que são de Deus e que, semelhantemente, ele nos criou da mesma maneira. Segundo tópico, nós vamos estudar, como também a nossa revista, não é? Estudou, o pastor Silas aí, falando da distinção entre alma e espírito, é o que está na revista, página 8. Eu intitulei O Homem Interior, que é um vocabulário que ele também usa aí, um ser imortal. E eu vou estudar em 3 subtópicos isso aí. Primeiro, vou falar da alma humana, que trata-se da razão e da emoção, né? É o centro da razão e emoção. Em segundo lugar, o espírito humano, e eu vou falar sobre a diferença entre um espírito vivo e um espírito morto, biblicamente falando. Porque, claro que não é morto no sentido da morte que nós conhecemos, de não ter mais vida aqui humana, mas, biblicamente, nós vamos ensinar. E, por último, vamos falar do homem interior, que este conglomerado entre estas duas coisas, tratando da parte inseparável, imortal, espiritual do homem. Então, em primeiro lugar, a alma humana, razão e emoção. Vamos a Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. E o texto diz: tão somente é a lei de Deus para o seu povo. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, a janela da alma. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, uma ordem divina, racional para dar ouvido à instrução, à palavra, à lei e passar para a nova geração. Mas também na emoção que Deus conhece que é nossa, vamos guardar essa fonte da emoção. Vamos proteger o nosso coração, proteger a nossa alma, não é? Nos lembrando daquilo que é de Deus que nós vimos, e eu vou abrir um parênteses aí, que Davi nos diz, enquanto nós protegemos para ver o que é de Deus, feche os olhos para não ver o que não é de Deus, o que é errado. Ele diz, eu não abri os meus olhos para ver as coisas malignas, porque uma vez que você abre os seus olhos, a janelinha da sua alma, para ver o que não presta, para ver o que provém da outra parte espiritual, para ver o que provém deste mundo, você nunca vai poder esquecer do que você viu, e o preço de ter aberto os olhinhos para isso, só quem o fez sabe, e você que não fez, eu digo, é muito alto, não vale a pena. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32, um texto longo, foi proposto inclusive pelo pastor Silas neste tópico, diz o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. A gente pode fazer isso pela razão? Claro. É uma regra racional. Esse aí é um texto que você pode usá-lo para perguntar em cada um destes versículos se é algo racional ou algo emocional, né? É uma atividade interessante.
Porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos, a emoção, tá vendo aí? E não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, cuide da emoção. Não deis lugar ao diabo. Que isso? Razão ou emoção? Aqui entre nós. Razão. Você já tem consciência do que o diabo quer, onde ele está, então não dê lugar, irmão. Se segura. Né? Aquele que furtava, não furte mais, razão, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com quem tiver necessidade, emoção. Trabalhe, razão, para repartir com quem tem necessidade quando você sentir aleluia por alguém. Não saia da vossa boca, versículo 29. Nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. A mesma coisa, razão e depois emoção. E não entristeçais, falou de tristeza, está falando de emoção. O Espírito Santo, então há um relacionamento que nós temos sentimento, tanto Deus tem sentimento na pessoa do Espírito Santo, como nós também, aleluia. Então não entristeçamos ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, emoção, ira, cólera, emoção, gritaria, emoção, blasfêmias, razão e toda malícia seja tirada de entre vós. E terminamos com 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Razão, mas também com um pouco da emoção. Então essa característica da alma humana, não é a que Deus, você vai ver lidando com ela através da sua palavra, ainda que no último tópico nós vamos aprender da interação. Então não é só resolver o problema da alma, né? Mas não só Deus é aquele único que pode realmente dar a chave da vitória, né, da alma, mas também há uma interação entre todas estas partes. Falamos da alma humana, agora vamos falar do espírito. Vamos aprender em poucos textos aí a questão do espírito vivo e morto. João capítulo 3:3, texto bem conhecido de Jesus com Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, claro, Nicodemos falou, ninguém pode nascer de novo. Não pode voltar. Quem é que pode, Senhor, voltar ao ventre da sua mãe? Por acaso é isso que o Senhor está dizendo? Claro que não. Então, este novo nascimento, estamos falando de um nascimento espiritual, até Jesus mais frente ele vai falar, nascer do Espírito, né? Da água e do Espírito. Então, a Bíblia fala de uma vida espiritual, de um novo nascimento espiritual, mostrando, já começando a nos mostrar, nós vamos ler mais textos, a realidade de vida e morte espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então veja que pecado ou ofensas, duas palavras para uma mesma realidade, é o que faz a distinção entre aquele que está morto, porque ele diz, vocês estavam mortos nos pecados, mas ele vos vivificou, perdoando as vossas ofensas, perdoando os vossos pecados. Então, o perdão dos pecados permite o homem sair da morte espiritual para a vida espiritual vivificado por Deus. Termino este subtópico com Lucas 15:24. Esta palavra de uma parábola, sim, né? Que Jesus falou sobre aquele pai com 2 filhos. Falando agora ao filho que ficou em casa, ele diz o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, o filho nunca morreu, humanamente, fisicamente falando, ele veio vivo. Mas esta morte bíblica, que combina com a palavra de Deus para Adão lá no Éden, quando ele disse, no dia em que comerdes, certamente, muito bem, morrereis. Não é assim? Agora, Adão não caiu estatalado duro quando ele pecou. Sim ou não? Não. Mas naquele momento houve uma separação espiritual de Deus, que precisava que houvesse derramamento de sangue, segundo o que foi explicado depois para a humanidade, para que pagasse o preço do pecado, porque somente resolvendo o problema do pecado é que o homem podia ter de volta a comunhão com Deus. Então a morte bíblica fala-se da separação, do estado de separação de Deus, e Adão morreu
espiritualmente no Éden, ou seja, se separando da comunhão com Deus, mas também a morte física entrou em si, no seu corpo, uma vez que ele a partir dali começou a envelhecer. Então nós já aprendemos sobre a questão da alma humana ser o centro da razão e da emoção. Já aprendemos que o espírito, o centro espiritual do homem, ele pode estar vivo, ou seja, em comunhão com Deus, perdoado, santificado, ou ele está morto, separado de Deus, em pecado contra Deus. E vamos falar também, bem interessante, o homem interior é quando a Bíblia faz a colocação, não necessariamente enfocando se é a alma ou o espírito, mas ela fala destes dois como um só. E este homem interior, alma e espírito, porque o exterior nós conhecemos que é o nosso corpo, né? O homem interior, que é a junção destes dois, não só são imortais, nunca morrem, mas também são inseparáveis. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Dizia o pó, que é o corpo, é feito do pó, volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu, ou seja, ao poderio de Deus, que então vai decidir para onde este ser espiritual interior vai. Mas não é só o espírito que vai, nós vamos ver isso na parábola que nós vamos ler logo em seguida, não é assim? Mas esta junção do espírito com a alma, e é fácil entender que se o espírito que vai, está escrito claramente aí, o espírito vai voltar às mãos de Deus, né? Mas o que se pergunta é consciente? Tem razão? Tem emoção? Com certeza. E se tendo, então a alma está junto. É o que nós vamos ler em Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 28, quando morreu Lázaro e o rico. E o rico diz, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, consciência nós já vemos aí, né? O ser espiritual daquele rico que foi para o Hades está consciente. E a nossa consciência está na área da alma humana, é onde está a nossa razão. Ele disse, porém, Abraão disse a ele, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado, e tu atormentado, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá, e o homem está entendendo tudo, né? Porque Deus está falando, então a consciência de raciocínio está aí. E ele disse, rogo-te, pois, agora é o homem pedindo mais uma vez, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, olha a emoção dele aí. Eu estou aqui neste tormento, eu tenho ainda 5 irmãos, manda ele, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, a emoção aí daquele homem que agora já está sem poder de decisão, porque, né, houve a morte ou a separação eterna já, da onde ele foi, agora não tem mais saída, é para a eternidade. É por isso que a decisão que nós temos que fazer, ou toda e qualquer, porque em verdade nós podemos fazer muito, mas a decisão sobre o nosso futuro espiritual é feito aqui. Não só de entrar no caminho, tome atenção, mas de permanecer no caminho. Porque se não permanecermos no caminho e passarmos de um caminho estreito para um caminho largo, o fim do caminho largo, como disse Jesus, não é o céu. Então, o cuidado, a decisão é feita aqui. Mas quem já passou para lá não pode mais decidir, mas sente. Sente e entende o que está acontecendo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É bem interessante, né? O texto bíblico diz que o nosso coração é enganoso. Mas este versículo maravilhoso que demonstra como nenhum outro o poder desta palavra, parece história, né? Parece lei, parece admoestação, enfim. Mas esta palavra de Deus, esta aqui, esta palavra,
Ela tem este poder para penetrar, e ele diz aí, na região entre a alma e o espírito. E ela discerne não só os pensamentos da alma, mas as intenções do coração. Eu chamo isso geralmente quando eu estou ensinando a virtude espiritual, porque toda mensagem falada ou escrita por um ser humano, ela carrega em si a parte racional dela. Aquilo que eu estou falando aqui com você, por exemplo, está passando para você neste momento duas coisas, duas partes. Uma é racional, você está entendendo as minhas palavras, decodificando na sua cabeça, ok? Mas há uma parte virtuosa, de virtude, e esta virtude que eu estou me referindo é espiritual. E Deus, pela sua palavra, é quem consegue, aleluia, discernir e entrar não só para codificar, ou seja, para dizer, para informar, para levar o conhecimento do homem nesta dimensão, mas também para ler, para saber, para receber de volta. Coisa muito interessante e maravilhosa para nós. Terceiro e último tópico, a interação do ser total, correlacional. É quanto a este tópico que eu digo que nós podemos fazer uma outra interação na turma. E perguntar pelos exemplos dos textos que a gente vai ler, como acontece essa interação? Quando a gente faz alguma coisa no corpo, como isso pode afetar a alma ou o espírito? Quando faz alguma coisa, ou ouve alguma coisa, ou fala alguma coisa a nível de alma, como isso afeta o corpo, ou pode afetar o corpo, ou também o espírito. E, no terceiro lugar, sendo uma realidade espiritual, como o pastor aqui colocou a questão do pecado, né? Ele, se alguém está em pecado, ou seja, uma doença espiritual, um aprisionamento espiritual, isso vai refletir no corpo e na alma. E os exemplos práticos disso é uma boa conversa que nós podemos ter com a nossa turma. Mas eu vou deixar para você o tópico aqui, para que nós aprendamos juntos. Então, o terceiro tópico, a interação do ser total, é correlacional. Em primeiro lugar, a saúde do espírito. Em segundo lugar, a saúde da alma. Em terceiro lugar, a saúde do corpo. Quanto à saúde do espírito, Lucas 10, 42 diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você lembra dessa história? As duas irmãs, uma decidiu preparar as coisas, né, para os visitantes que vieram estar ali, ouvir de Jesus. Uma benção esta irmã, né? No entanto, ela ficou atarefada, e não é por menos, estava com muita gente e ela se sentiu, inclusive, sozinha, porque a minha irmã não ajuda. E a irmãzinha dela sentou lá, pertinho de Jesus, e ficou só ouvindo a palavra de Deus. Só se deliciando com a presença, com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. E a irmã ficou traumatizada com aquilo ali, disse, não é possível. Ninguém está vendo isso? E o mestre é o mestre. Peraí, ela está lá na frente dele, eu vou resolver este assunto. Falou com Jesus. E Jesus fala essas palavras que nós acabamos de ouvir. Que esta Maria que está sentadinha escolheu a boa parte espiritual. E eu não vou tirar dela, aleluia. Por quê? Porque nós precisamos do alimento espiritual mais do que o alimento humano. Uma comida eu vim, disse Jesus, não é? Para comer, e é fazer a vontade do Pai. Então, claro, há necessidade, às vezes, até ele mesmo disse, os apóstolos, olha, a multidão está com fome, eles não têm que viajar, está ficando tarde. E eles dizem, como é que a gente vai fazer? Vamos despedir a multidão. E Jesus disse, dá-lhe voz de comer, não é? E ali ele operou um milagre para prover o material. No entanto, aquilo que é espiritual, escute, por favor, para Deus, para Jesus, aquilo que é espiritual para Deus, para Jesus, é mais importante do que toda e qualquer coisa material. Por que eu repeti e falei tão forte? Porque nós, igreja espiritual de Cristo, mas porque estamos no corpo desta morte, muitas vezes nos confundimos por aí, julgamos uns aos outros, mas não estamos enxergando que o nosso foco e a nossa prioridade está sendo material, está sendo humana, está sendo familiar, mais humana. E Jesus não despreza a família como não despreza a comida, mas ele entende que o que é espiritual não tem que se comparar. Esta é a palavra bíblica. Não há de se comparar. E, na verdade, aqui Jesus foi muito educado, apesar de negar, né, a Marta o seu pedido.
Ele só disse que ela escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então, que nós aprendamos desta lição para as nossas vidas também. 51 de Salmos, versículo 1 e 2. Depois o 12, aquele texto, né? Aquele capítulo que Davi ora depois de que ele cometeu aqueles pecados tão horrendos. Versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Qual o problema de Davi? Espiritual. O pecado foi feito na carne, mas estar em pecado é uma enfermidade biblicamente espiritual. Versículo 12. Aí ele pede: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A alegria de alguém ser salvo, só quem é salvo conhece. E alguns de nós, por estarmos andando tão na carne, já esquecemos da bem-aventurada alegria de quando nós recebemos a Jesus. Aleluia. Quando nós fomos transformados, quando nós fomos salvos, quando ouvimos os hinos com o coração transformado pela primeira vez. Aleluia. Quando víamos para a casa do Senhor com alegria, quando seguramos uma Bíblia com honra, com alegria, com orgulho pela primeira vez. Muitas dessas coisas já ficou para trás na nossa vida. No entanto, quando alguém perde, e Davi aí sentiu perdido, é como quem não tem areia nos seus pés, ele roga, perdoa, cura esta chaga espiritual e torna a dar-me alegria. Ou seja, a alma, não é alegre pela saúde espiritual. E volto a dizer, somente quem viveu esta realidade pode testificar dela, mas não só o espírito, né, pode ter saúde estando em comunhão com Deus, fora do pecado, com certeza, que é o que separa o homem de Deus, mas a saúde da alma. Salmo 42 e 11, nós com certeza não vamos nos alargar, porque o trimestre inteiro nós vamos estar falando sobre corpo, alma e espírito separadamente. Diz o versículo 11, texto conhecido nosso: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, olha a tua solução, aleluia. Está triste, está angustiada, está enfermada. A solução é o que a palavra sempre nos traz. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Às vezes a gente pergunta, mas não tem solução humana. Não está para a direita. Você e eu é que não entendemos como esta palavra, com esta virtude. Escute, por favor. Lembra que eu falei da virtude espiritual? Lembra que eu falei que de nós sai uma virtude espiritual? E pode ter mais para um lado ou mais para o outro? Pois bem, a virtude desta palavra é direta de Deus. É sair do trono de Deus para o nosso espírito. Lá, não. Para a divisão entre a alma e o espírito, tá vendo? Mistério, para quem gosta dessa palavra, né? Aleluia! Mistério de Deus! E a palavra vem, aí o crente que está lá fraco, com seus problemas, tentando gerenciar, tentando sair desta situação, e diz: a minha alma está abatida. A resposta da Bíblia vem: espera em Deus. Não resolveu o problema. Deus ainda não mandou a solução, Deus ainda não agiu, não derrotou o inimigo, nem mandou você profetizar nada, nem mandou profeta para você. Não é necessário. A palavra do trono da glória, a virtude daquele trono já está revelada e diz para mim e para você: espera em Deus. E um crente com o coraçãozinho aberto, boquinha espiritual aberta aqui, ó, no coração, escuta esta palavra e é como água fresca para esta terra. E diz: ajuda-me, Senhor, a esperar em Ti. E aí acalma. E aí tem paz, aleluia. Aí começa a cantar de novo, aleluia. Aí começa a falar em língua estranha de novo. E quando menos espera, a situação que está assim tão ainda complicada, os dias vão passando e de repente começa a abrir. E começa a abrir, e começa a abrir. Não foi de repente, mas quando menos vê, oh aleluia, a situação se resolveu. Glória seja dada ao nome de Jesus. É assim que trabalha a palavra, esta junção, como dissemos
a palavra correlação entre as coisas espirituais e a realidade do espírito do homem, da alma e do corpo também. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então aí uma interação bem clara, né? O coração com saúde está falando da alma, não está falando do coração que bombeia, né? Mas é a vida da carne, ou seja, o corpo. Isso hoje em dia a gente já tem essa ciência para lá de clara, né? O estresse, por exemplo, acaba com a saúde da pessoa. Acaba, põe o nível de açúcar lá em cima, faz isso acontecer. Enfim, podíamos falar um monte de coisa aqui de saúde, fisiologia, essas coisas todas. Não interessa. Suficiente agora é para entender isso. E nós já entendemos, né? Que quando nós estamos estressados, quando nós estamos preocupados, quando o nosso coração não tem saúde, a nossa alma, o nosso corpo padece, né? Quem não fica lá na cama, não consegue fazer nada. E, enfim, uma série de coisas. E a inveja, que é um sentimento mal, né? Também maligno, que está na área da alma do homem, traz podridão para os ossos, ou seja, enferma a pessoa por dentro. Ainda vamos ler Provérbios 17 e versículo 22, diz: o coração alegre, que a gente conhece esse versículo, né? Que lindo. Serve de bom remédio. Tem que ter um que fala aformoseia o rosto, né? Mas serve de bom remédio, tá aí, um coração alegre. Então tem gente, inclusive no mundo, que aprende isso, que sabe disso, é sabedoria para eles. Sabedoria natural. Muita gente que eu conheço na área médica não é crente, mas diz: senhores, né? Sejam alegres, sejam a gratidão, pronto, agora tem, né, todo mundo escreve o diário de gratidão, fala sua gratidão, porque faz bem para você, tá aí, o mundo sabe, e nós que temos tudo ao nosso redor, não só podemos saber, mas praticar numa dimensão que eles não podem, mas o espírito abatido, diz o texto, virá secar os ossos, ou seja, mais uma vez, claramente na sabedoria que Deus deu aí a Salomão, nos ensinando esta correlação entre a alma e o corpo. Falando da saúde do corpo, Salmo 31, versículo 9 e 10 diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus ossos e a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força física descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Então, mais uma vez, só que a gente colocou num outro tópico, né? Mas a realidade espiritual e de alma, né? Trazendo mal para a saúde do corpo. Salmo 32, de 1 a 5, estes dois textos foram propostos pelo pastor Queiroz, que diz o seguinte, 32, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, problema espiritual, né? Problema espiritual, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não é engano, ou seja, saúde espiritual. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, então está aí, saúde espiritual. Quando eu estava encobrindo o meu pecado, os meus ossos, que fala do corpo, né? O que aconteceu? Foram envelhecendo. O meu bramido em mim, porque de dia e de noite a tua mão passava sobre mim, o meu humor se tornou em seguidão, então até a alma foi afetada. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não cobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só quem pode perdoar é o Senhor, mas para haver perdão, tem que se ter consciência e confessar, porque o pecado, como nós aprendemos aqui pelo pastor Silas Queiroz, e na palavra de Deus temos visto a confirmação, causa essa integração de problema de corpo, de alma e de espírito, sendo o pecado algo espiritual. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ainda. Mortificai, pois, os vossos membros. Agora estamos falando direto de começar pelo corpo, que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu escolhi este versículo porque ele caminha a partir do corpo e nós vamos ver a interação dele do corpo. A gente viu do espírito para o corpo, né? Agora nós vamos ver do corpo para o espírito ou para a alma. Então, a prostituição se opera onde? No corpo. No corpo, onde ela vira evidente. Claro que no Novo Testamento a gente aprende que isso é no coração. Você desejou, você já pecou contra Deus, né? Mas o pecado só é tornado, né, verdade, ou a vida de prostituição, ela é feita através do corpo. Mas o que vai acontecer? Pode não só dar problemas físicos, né, de determinadas contaminações, mas também vai dar na alma um relacionamento que não é feito da maneira que Deus preveu para ser, né, assim, não só na alma, mas espiritual, porque é um pecado contra Deus. A impureza, nesse caso, a própria impureza sexual, a mesma coisa. Se faz na carne, mas os resultados são na alma e no espírito. E o apetite desordenado, falamos dele já também hoje.
A mesma coisa. O apetite desordenado é comer demais. É no corpo que a gente faz, que a gente peca. No entanto, afeta tanto a alma como o espírito. Em verdade, vai alcançar as duas coisas. A gente às vezes não pensa que acontece assim, mas biblicamente acontece e nós, por experiência também, vamos aprender tais coisas, porque alguém muitas vezes se torna servo, se torna preso, né, aprisionado por um problema como esse. A vil concupiscência e a avareza, ou seja, o amor às coisas deste mundo, ao dinheiro deste mundo. Quantos de nós crentes não estamos aprisionados na nossa alma? É o que a gente acorda de manhã pensando, é o que a gente deseja, mata e faz, desfaz, prioriza tudo pela concupiscência e avareza. Aí a palavra diz isso tudo para Deus. Essa que é interessante. Para Deus é idolatria. E aí quando eu falo que é para Deus, para ser sincero aqui entre nós, vai doer. Mas esta é a verdade. É o que importa. A nossa visão destas coisas não importa, porque ela não é verdadeira, é a nossa, é como nós queremos ver. Mas a visão que importa é a palavra que nos ensina para Deus isto que nós estamos priorizando, esta realidade que nós estamos fazendo na carne, no nosso dia a dia. É idolatria. É idolatria. Por trás disso, nós estamos disfarçando. A gente diz que não é, que é só até quando conseguir isso. A gente dá um monte de desculpa. Oh, palavreado maravilhoso que crente tem. Para isso, até pregador a gente vira. Mas quando Deus olha... Lembra daquele texto que diz que quando a gente for para lá, a gente vai levar as nossas obras com a gente? E ele vai passar os olhos dele como um fogo consumindo? E o que foi feno e palha, lembra? Vai consumir. Pois é. Então, sobre os olhos de Deus, quando Deus passa os seus olhos sobre esse nosso palavreado, ele lê idolatria. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Para aprendermos mais neste trimestre sobre as coisas do corpo, para proteger o nosso corpo, porque nós não vamos estar livres dele, da sua atuação, até o dia que nós saímos deste mundo. As realidades da alma, que tanto a igreja tem, o pastor Queiroz até colocou uma palavra aqui, né? A psicologização da fé, uma realidade tão comum já há algumas décadas na igreja. A gente vai estudar o que isso tem feito, bem, mal ou nada, enfim, vamos falar isso mais para frente. E vamos aprender também das realidades espirituais. Que Deus abençoe você, professor, nessa primeira aula. Volto a dizer, as duas interações durante a aula eu passei para você, né, essa finalzinha aí, dessa última parte, e outra mais para cima de Lucas também, né, tanto a de Lucas como a de Colossenses, se não me engano. Então, para você fazer este trabalho com a sua turma, e a semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos com esta aula tradicional aqui do canal e também com a aula comentada. Deus abençoe você nessa primeira aula do nosso quarto trimestre, em nome de Jesus. Amém.